Então, agora a gente vai ver aqui um exemplo de como esse modelo de variável binária, tá, é utilizado na prática aqui no R. Tá? Então, antes de tudo, vou abrir dois pacotes. Tá? Obviamente, esses pacotes aqui só vão abrir no R de vocês depois que vocês instalarem. Tá? Então, vocês vão ter que vir aqui e instalar esses pacotes. Esse primeiro pacote, ele é o que permite que o R leia bases de dados salvadas em Excel, tá certo? Então, acho que nos exemplos anteriores a gente estava usando o não sei se é CVS, CSV, sei lá, e geralmente é o tipo de documento padrão, né? Mas muita coisa hoje o pessoal está salvando Excel, tá? Então, às vezes é importante você ter esse pacote instalado. E esse segundo pacote, que foi um pacote que a gente já utilizou algumas vezes, tá? É um pacote que tem um monte de software de testes estatísticos, tá? Então, vamos primeiro aqui abrir, tá? Esses dois pacotes. E aqui vamos abrir também a nossa base de dados, tá? O comando agora é esse daqui, ó, read Excel, certo? E importante aqui que você precisa dar alguns parâmetros para ele, tá? Então, por exemplo, no Excel, o arquivo Excel ele tem diversas planilhas. Então, você precisa dizer qual é a planilha que você vai abrir, se é a primeira, se é a segunda, qual planilha você vai abrir daquele arquivo Excel. E se a primeira linha é uma linha que tem o nome das variáveis. Tá? Então você pode ter true ou false aqui, dependendo se a primeira linha realmente é o nome das variáveis, tá? Como geralmente é ou não. Então vamos rodar aqui. Tá? Então nós temos aqui nossa base de dados, tá? Apareceu bem aqui do lado. São 2.798 observações com 13 variáveis. Tá? Vou explicar melhor o que são essas variáveis. A primeira variável é a que mede, a que identifica a observação. Tá? Então ela vai 1, 2, 3, 4, 5 até 2.700 e tanto. Tá? A segunda é o identificador do consumidor. Certo? Então aqui, tudo isso aqui são compras relativas ao primeiro consumidor. Tá certo? Então, depois o primeiro consumidor, depois segundo consumidor, terceiro consumidor, quarto consumidor e assim vai. Então, essa aqui é uma base de observação em que as observações são consumidores, tá certo? De uma determinada rede de supermercados, que eles vão fazer compras. Então, às vezes, o mesmo consumidor, tá? Ele faz diversas compras ao longo de um determinado período, tá certo? E aí, o supermercado tem uma maneira de identificar essa pessoa, tá? Então, muitas vezes, o supermercado, ele pede teu CPF, não é isso? Porque ele está interessado nisso, nesse número, porque aí ele consegue identificar que aquela compra é sua, tá certo? Então, se algum dia alguém pedir um CPF seu em alguma compra, você pergunta o que é que você vai ganhar em troca, porque eles estão ganhando, certo? Eles vão fazer análise de dados com o teu CPF, tá? Eles vão... eu sempre pergunto... que era a receita do Estado que estava querendo. Não. Eles que estão querendo saber o que você compra, quando você compra, quando que você gasta, tá? Então, eu só ofereço o meu CPF se eles me derem alguma coisa em troca. Tô oferecendo uma coisa boa para eles, né? Eles têm que me oferecer algo bom também. Saber qual padrão de compra do... Então, tem várias... Poder ofertar alguma coisa. Eles fazem análise de dados com o seu CPF, tá? Se você não oferece, você é um consumidor aleatório, então eles não têm o que fazer com esses dados. Não especificamente para você. E aí, tem essa terceira variável aqui, tá? Que identifica se foi ou não se foi a última compra daquele indivíduo naquele período, tá? Então, por exemplo, essa aqui não foi a última compra, essa aqui não foi. Essa observação aqui, foi a última compra desse indivíduo. Veja que depois disso,
já só aparece o consumidor 2, tá certo? Então vai 0, 0, 0, 0, depois 1. Então isso aqui é o que? É a última compra do consumidor 2, certo? Deu para entender? Aqui, essa variável é para saber se ele comprou chocolate Heinz ou chocolate, não, acho que é ketchup, né? Heinz ou então Hans, que é o concorrente. Ele comprou Heinz ou Hans, tá certo? Ó, essas duas variáveis aqui, ó, uma é complementar da outra, tá certo? Onde um é 1, a outra é 0, tá certo? Ó, quando é 1 é 0 e quando aqui é 0 é 1, vice-versa. Aqui, ó, preço da Heinz em logaritmo, tá? Então aqui já foi tirado o logaritmo. Price da Heinz em logaritmo também. Aqui é se a marca colocou ou não colocou display, né? Display é um negócio bonitão lá que o pessoal faz para chamar a atenção, né? Aqui se a Heinz colocou ou não display. Isso aqui é, não sei direito o que é isso, tá? Acho que é promoção, sei lá, alguma coisa, certo? Da Heinz, e aqui é a composição dessas duas outras, tá certo? Então, essa é a nossa base de dados, tá? Deu para entender? Então, nós queremos saber como o preço, né, de cada uma das variáveis impacta essas outras aqui, tá certo? Fazer análise com preço e demanda, tá? Sempre tem que ter um cuidado extra, tá? Que é chamado erro de variável endógena, porque geralmente o preço é uma variável endógena. Mas não vou entrar em detalhe não nisso, porque eu só quero dar um exemplo mesmo de como funciona essa análise de dados logit probit, tá certo? Então essa primeira análise que a gente vai fazer seria uma análise mais superficial, tá? Aqui vamos fazer duas transformações no R, tá? Que são bem interessantes, que eu vou quebrar essa minha base de dados que eu chamei de D em duas bases de dados, a subbase de dados 1, né? E a subbase de dados 2. A primeira base de dados, que é essa sub-D, vai ser a subbase de dados quando aquela variável última compra for 0 e aqui quando a variável última compra for 1, tá certo? Então, ó, vejam aqui que essa primeira base de dados sub-D, ela tem 2.498 observações, enquanto essa aqui só tem 300, tá? E se você pega 300 mais isso daqui, vai dar exatamente isso. Então o que você fez foi quebrar a sua base de dados, tá? E veja como isso foi rápido, tá? Então eu nem preciso abrir, a vantagem do R é essa, tá? Você nem precisa abrir o Excel, fazer uma transformação lá, sei lá, um monte de coisa. Não, você bota uma linha e acabou. Você nem abriu o Excel, certo? Depois vamos o quê? Eu vou usar essa função aqui que nem sempre é recomendada, tá? Mas nesse caso, como eu não vou fazer nenhuma outra transformação na base de dados, eu vou pedir para salvar os nomes, tá? Das colunas dessa base de dados, que são as mesmas dessas outras aqui. Aí aqui eu vou pegar rodar isso aqui, vai ser a variável Heinz, né? Saber se a pessoa comprou Heinz ou Hans. Eu vou criar uma nova variável chamada variável log do preço da Heinz dividido pelo log do preço da Hans, que nada mais é que o log da diferença, né? Log da divisão é a mesma coisa que log da diferença, tá? Essas coisas você vai precisar saber, tá? Coisa de propriedade logarítmica. Aqui eu vou salvar as variáveis x, tá? Eu vou colocar log preço, vou colocar displays, essas outras variáveis aqui, tá? Então, ó, observe o seguinte, que a nossa variável y, tá? Ela é uma variável binária, tá? Essa variável aqui, ela vai ser 0 se compra, tá? Vai ser igual a 1 se comprou, né? Comprou
ketchup da marca Heinz, ou vai ser 0 se não comprou. Tá? Então, já que tua variável explicada, né, ela é binária, você vai ter que usar um modelo que não é um modelo linear, tá? É o modelo logit. Como é que você vai chamar o modelo logit? Você vai chamar o modelo assim, ó, GLN. O que é GML, né? É modelo linear generalizado. Tá? Então, por que continua chamando modelo linear, só que agora generalizado? Porque continua sendo beta x, tá? É beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta 3x3 até beta kxk. Só que a única diferença é que agora tem um f, tá? Aquela função que pode ser a função logit, né? Então uma função probit. E aqui você vai indicar, tá, para o R qual que você vai utilizar. Se você vai usar a logit ou se você vai utilizar a probit. No caso aqui estamos utilizando a logit. Então, vamos rodar. Então quando roda, ó, de novo vem para cá, ó, tá? Ele cria uma base de dados para guardar todas as informações relevantes, tá? Da regressão logit. E a gente pode aqui agora pedir o resumo, né? A descrição dos resultados dessa regressão. Então vai aparecer aqui embaixo, tá? Vamos explicar direitinho o que aconteceu aqui. Então, ó, ele estimou todos os parâmetros, estimou aqui o intercepto, tá? Estimou essas outras variáveis aqui, tá? Algumas delas deram significativas. Então, ó, por exemplo, a diferença dos preços deu significativa negativa, certo? Isso aqui significa o quê? Que quando aumenta a diferença, tá, entre o preço da Heinz e o preço da Hunts, tá? Ou seja, quando essa diferença entre os preços fica maior, ou porque a Heinz ficou mais cara, ou porque a Hunts ficou mais barata, as pessoas compram. A probabilidade delas comprarem a Heinz aumenta ou diminui? Diminui. Por quê? Porque esse valor aqui é negativo. Tá certo? Vamos pegar essa outra variável aqui. Então, a Heinz fazer essa promoção aqui, certo? Veja que esse tipo especial de promoção, veja que o coeficiente estimado ele é não significativo. Se ele é não significativo, significa que ele é estatisticamente 0. Ou seja, o que acontece com a probabilidade da pessoa comprar Heinz quando a Heinz faz esse tipo de promoção? Não afeta em nada. A probabilidade dela comprar tendo ou não tendo essa promoção não afeta em nada. Mas olha só, se a Hunts faz essa promoção, o parâmetro estimado ele tem algum grau de significância, né? Ó, deixa eu ver, o 2 é o quê? A 1%, né? Você tem a significância de ser o quê? Positivo ou negativo, né? É negativo. Então, se a Hunts faz uma promoção, aumenta ou diminui a probabilidade da pessoa comprar a Heinz? Diminui, porque é negativo. Tá certo? Então, aí você pode fazer essas análises aí, tá certo? Deu para entender? Tem mais coisa, né? Então veja que não foi reportado em nenhum momento R ao quadrado, R ajustado, F, nada disso. Foi reportado isso daqui, ó, 7 interações. O que significa esses 7 interações? Então lembra que eu falei para vocês que o parâmetro beta do método de máxima verossimilhança, ele não é um valor que é dado por uma fórmula conhecida, né? Ele é achado pelo software através de interações sucessivas. E aqui está dizendo o quê? Que o software utilizou 7 interações sucessivas para chegar nesses valores aqui estimados, tá certo? Deu para entender? Porque eu não tinha pego direito esse conceito de
É porque ele começa o seguinte, ele começa, digamos, ele chuta um valor para os betas, né? Tipo lá, digamos que tem as 3 betas, beta 1, beta 2, beta 3. Então ele começa lá, 0, 0, 0, tá? Aí, aqui tá bem simples, porque aqui é uma função de só duas variáveis, de uma variável só, mas imagine que seria feito para várias variáveis, tá certo? E aí, digamos que você começou com 0, 0, 0 bem aqui. Na verdade, é máximo verossimilhança, né? Então, mas aí você vai achar aqui seria a derivada da função de máxima verossimilhança. Aí você começa aqui, ó, sei lá, 0, 0. Aí 0, 0, 0 não zera a derivada de máxima verossimilhança. Então o que ele faz? Ele acha um outro chute. Então essa aqui seria a primeira interação. Ele faz esse, ele não faz geometricamente, tá? Ele faz algebricamente tudo isso daqui. Aí ele acha mais um, aí você pega um outro aproximado. Ele vai se aproximando aqui do zero da função. Tá certo? Então é isso que vai acontecendo. Ele vai pegar esse aqui, aí depois pega um outro, sei lá, que é 0,3 ponto, aí 0,5, depois 1,3, aí vai pegando outro, até se aproximar dos valores que ele joga no final. Então esses valores aqui, ó, que aparecem, são a 7ª interação que o software utilizou para se aproximar dos parâmetros betas que maximiza a função de máxima verossimilhança. Tá? Você dificilmente reporta esses valores aqui, tá? É só para você perceber que quanto demorou mais ou menos, tá? Pode acontecer, dependendo das variáveis, alguma ou outra tem mais interações? Sim, pode acontecer que uma variável, entre aspas, seja mais lenta para convergir. Pode acontecer isso. Tá? Aí é ela que está atrasando, entendeu? E o que acontece geralmente é se você tinha uma base de dados muito grande, com muitas variáveis, geralmente esse número de interações vai aumentando, tá certo? Demora mais para convergir. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só um pouquinho de novo. Aí, essas variáveis que não deram significativas, a gente mudaria o modelo de novo sem elas? Não. Simplesmente disse que não foi significativo. Tá certo? Que essas variáveis elas não afetam, tá? A probabilidade da pessoa comprar ou não comprar Heinz. Nem influi positivamente, nem influi negativamente. Então seria só a opção de excluir elas? Não, só diz, você comenta que elas não deram significativas. Beleza. Você não pode omitir, porque se você omite, você pode estar cometendo o viés de variável omitida, certo? Então, por mais que elas não deram significativas, é importante você colocá-las lá, tá certo? Aí aqui eu vou fazer duas coisas, tá? Eu não vou explicar isso aqui com todos os detalhes, tá? Mas o que eu vou fazer é o seguinte. Nesse primeiro comando aqui, eu tô guardando uma matriz, tá? Olha só, com todas as observações das variáveis explicativas, tá? E aqui eu vou pegar o que? Eu vou estimar os P's, tá? Então esse ZZ na verdade é aquele P chapéu, tá? Esse ZZ aqui, essa variável Z, na verdade é o P chapéu. Por quê? É o MX multiplicado pelos coeficientes da logit, tá certo? Não, desculpa. Esse aqui, na verdade, esse daqui o que é? Esse daqui é o beta chapéu multiplicado, tá? Pela variável x, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para probit, ó.
pedir o resumo, tá? E a gente vai comparar as duas, ó. Então, ó, na Probit, vejam que deu bem diferente, ó, os parâmetros estimados, né? Ó. Aqui deu 3.29, aqui deu menos 5.98, tá? E assim vai. Mas o sinal geralmente se mantém, ó. É menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aqui, ó. Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Porque tanto o beta estimado pelo logit, pelo probit, tá? Eles não são um efeito marginal, por isso que eles não dão iguais. Porque depende, eles multiplicam ainda pela derivada da função f. Se você muda a função f, você automaticamente, tá, tem que mudar o parâmetro estimado, porque o efeito marginal tem que ser o mesmo. Tá? Então os parâmetros mudam. Tá certo? Na verdade, existe uma relação, tá, mais ou menos padrão, tá, que é o seguinte, que o beta estimado pelo logit, ele se aproxima, tá, em média de 1.65 vezes o parâmetro estimado pelo modelo Probit, tá certo? Isso aqui, claro, não vai ser sempre, tá? Mas se você pegar todos os trabalhos de logit, Probit, fizer uma média, vai dar mais ou menos isso, a relação entre os parâmetros betas da logit do que do Probit, tá certo? Isso aqui foi um achado antigo de um trabalho do Amemiya de 1981, tá? Então, por isso que os parâmetros estimados aqui no logit do Probit são diferentes, mas o sinal é o mesmo, tá certo? No logit como no Probit. Por isso que é importante você lembrar que os parâmetros betas estimados nesses modelos, logit e Probit, eles não são os efeitos marginais, eles estão relacionados com os efeitos marginais, tá certo? Eles têm o mesmo sinal do efeito marginal, tá? E aqui, ó, é a forma de você calcular aquele R quadrado de McFadden, ó. Eu vou fazer isso para o logit, tá? Poderia fazer para o Probit também. Então, vou fazer aqui run, e aí eu vou pedir para ele reportar o valor, né? Mac. Pronto, então aquele R ao quadrado deu de 0.30, que é considerado baixo, tá certo? Então essa regressão não ajustou muito bem, não. Outra forma de você calcular, certo? É utilizando o R ao quadrado contado. Então, R ao quadrado contado é essa formulinha bem aqui. Então, você aperta Run e olha só o que acontece. Vocês estão vendo essa tabelinha aqui, ó? Conseguem ver, ó? Então, ó, aqui, ó, aqui é o previsto, certo? O previsto não, o estimado, ó. Estimado 0, estimado 1, valor verdadeiro 0, valor verdadeiro 1, tá? Então ele está dizendo o seguinte: dos valores verdadeiros que deu y igual a 0, tá? Você tem 71 casos em que você estimou corretamente e você tem 201 casos em que você estimou errado. Ou seja, era para dar 0 e você estimou 1, certo? Então aqui é o y, aqui é o y chapéu. Então essa tabelinha aqui, ó, como é que a gente poderia ver? Ela poderia ver assim. Y chapéu e y, né? Então aqui o y igual a 0, y igual a 1, y chapéu igual a 0, y chapéu igual a 1, tá? E aqui, ó, vamos pegar de novo. 71, 201.
E aqui 28, 21, 98. Aqui está dizendo o seguinte, vou repetir, tá? Então, quando o y é igual a zero, tá? Quantos casos são lá na tua base de dados do y ser igual a zero, né? Então, olha só, são 272 casos, né, em que o y deu exatamente zero, nos dados. Quando você fez a estimativa, né, fez o estimador, estimou aqui o y chapéu, em 71 desses casos ele deu certinho, deu zero, mas em 201 ele estimou errado, tá certo? Quantos valores você tem aqui, né? Quanto é que 28 mais isso aqui? Dá 22, o que mais? Alguém pode fazer essa conta para mim, por favor? Eu não sei. 26. É 26? Tá. Então, ó, 2.226 casos em que o y é igual a 1, tá? 28 ele errou a estimativa, o teu modelo, tá certo? E em 2.198 ele acertou. Tá certo? Se você somar esse com esse, dá quanto? Ó? Dá 8, né? 9, 4, 2. Que é o quê? Que é o total de observações. Você tem 2.498 observações. Dessas 2.498 observações, quantas o teu modelo acertou? Vamos lá, vamos fazer a conta. Ó. Ele acertou em quantas vezes? 71, certo? Mais 2.198. Alguém pode fazer essa conta aqui para mim, por favor? 2.269 dividido por 2.498. Dá quanto isso daqui? 0,90, né? Então o R quadrado contado aqui, ó, deu 90% que é considerado alto, tá certo? Então, se você utilizar esse método aqui para perceber, para testar, né, se esse valor é ou não é, tá bom? Aí você vai considerar como sendo bom, tá certo? E aí, por fim, tá? Eu vou calcular o efeito marginal, médio, tá? Ó, efeito marginal médio. Aí eu vou precisar aqui, ó, criar essa função, que é a função logit, tá? Eu só não estou chamando de logit porque logit eu já chamei a própria regressão em si, tá? Mas essa daqui é a função logit. Aí eu peço para calcular o efeito marginal em cada um dos valores, depois calculo a média, e aqui vou calcular o efeito marginal. Tá? Então, esse daqui, ó, é o efeito marginal médio daquela variável log da preço da Heinz dividido pelo preço da Hans. Significa o quê? Que em média, em termos médios, quando você aumenta em 1, né, essa variável aqui, você tem uma diminuição de 42%, tá? Na probabilidade da pessoa escolher Heinz, tá? Só que isso aqui em termos médios, certo? Então, é assim que você coloca, tá? Isso aqui seria uma outra forma, tá, de você fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui, tá, seria utilizando a segunda base de dados, né? A sub2, você utilizaria a sub2 para prever, tá,
olha só, vou pegar aqui a sub 2, né? Sub 2 para você prever utilizando os dados da sub 1, né? E aqui você teria menos observações, tá? Mas aí você estaria predizendo utilizando os coeficientes da regressão logit com a maior parte da base de dados, tá certo? Seria uma outra forma de você pegar o R ao quadrado, tá? Contado, porque o R quadrado contado ou você faz com sua própria base de dados inteira, ou você faz quebrando a base de dados em duas partes. Você estima utilizando essa primeira parte da base de dados, e você, com os coeficientes estimados, você estima os y, tá, da segunda parte da base de dados. Seria como se fosse uma base de dados de testes, tá, que você guarda só para poder fazer isso, tá? Mas em geral você faz com a base de dados inteira, como a gente tinha feito aqui anteriormente, tá certo? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma dúvida específica? A gente fez lá, primeiro fez a regressão com o logit e depois com o logit, né? Mas aí tem algum parâmetro para que eu possa reconhecer qual modelo está mais bem adequado para o problema? Não, em geral, o que acontece os dois modelos são, na maioria dos casos, 99% dos casos, os dois modelos são muito próximos. Tipo, eles geralmente têm os mesmos, o R quadrado contado de um é muito próximo do R quadrado contado do outro. As variáveis que deram significativas em um vão dar significativas no outro, então o sinal vai ser o mesmo. Tá? Então, na prática, o que acontece é que o pessoal coloca as duas só por padrão acadêmico, tá? Mas você poderia colocar só a logit mesmo e, enfim, entendeu? Geralmente, o que o pessoal utiliza mais é a logit, tá? Foi a que ficou mais popular entre as duas. Mas muita gente coloca assim a tabela lado a lado só por desencargo de consciência, né? Digamos assim. Tem revisor que prefere que coloque as duas, tá? Mas as duas geralmente se comportam muito parecidas, tá certo? Não é sobre o modelo, não é sobre o conteúdo. Em relação às variáveis de atividade criativa